Olá! Hoje no Câmara Cidadania vamos conversar com o engenheiro Sérgio Yamawaki. Ele é especialista em acessibilidade e está esta semana em Maringá para a realização de 2 fóruns, um em Campo Mourão, no dia 1º de junho, e outro aqui em Maringá, no dia 2 de junho. Obrigada, Sérgio. Acessibilidade. Em que pé estamos no Paraná nesse assunto? Imagina, eu tenho o prazer de estar aqui e o tema é importante porque o Paraná é de uma certa forma referência devido a algumas cidades isoladas como Curitiba, a própria Maringá ela evoluiu muito, está num estágio muito bom, mas ainda falta muito, temos que evoluir bastante e é uma evolução contínua que deve ser feita. E a gente está preocupado, pois isso a gente não tem acompanhado. Então é devido a isso que a gente vai fazer fóruns aqui e tentar fazer com que haja um debate para entender qual que é o melhor caminho para voltar a evoluir no tema. Em termos de legislação, como nós estamos hoje, no Brasil e no Paraná? A gente sabe que existem algumas leis, a gente vê que muitas delas não são cumpridas. Como fazer esse trabalho? E existem novidades na legislação? Sim, a lei aqui no Brasil, ela é muito ampla, muito completa. O que a gente gosta muito é de tentar fazer com que o legislativo entenda, principalmente o executivo em conjunto. Porque temos leis antigas de 2000, 2004, e que fizeram uma base inicial da evolução da acessibilidade, que é a Lei 10.048, a Lei 10.098 de 2000 e o decreto que regulamentou ambas em 2004. Mas de lá para cá, embora tenhamos tido uma grande evolução, há muito a ser feito. Então surgiram novas leis que inclusive acabaram de sair, de serem lançadas agora, em 2015. E a gente tem que atender elas também, ela complementa, ela amplia um pouquinho mais o tema acessibilidade. Então são leis como por exemplo, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que ela coloca mais requisitos em relação aos direitos, em relação à moradia, educação, e exatamente para reforçar o que já estava na Lei 10.098 e 48, mas tudo bem. E tem normas que acabaram de ser revisadas, então tudo isso a gente tem que colocar em pauta, a gente tem que entender, e a gente tem que qualificar quem vai executar, quem vai fazer as leis, mesmo porque elas precisam ser revistas para poder atender a legislação atual. Então isso é um desafio e é para isso que esse é um dos motivos desse fóruns e o debate vai ser muito produtivo para que haja um entendimento e a gente possa até ser um parceiro para que isso seja implementado. Para a gente, voltando um pouquinho, para a gente pensar o que é de fato a acessibilidade, o que isso implica em termos de sociedade, para a sociedade pensar realmente o que é acessibilidade. Então, a grande pergunta qual é o legado que pretendemos deixar para os nossos filhos e netos? Faz sentido o que eu tenho feito hoje como um prefeito, como um vereador, ou até mesmo com a sociedade civil organizada? Mas por que essa pergunta? Porque a maior pergunta a sociedade é justa? E a gente sabe que temos que evoluir bastante. E nós podemos fazer a nossa parte, nós devemos fazer a nossa parte. É por isso que a gente foi destacado pela sociedade ou por uma instituição ou até mesmo algum cargo de engenharia ou qualquer profissão. Todas as áreas precisam evoluir dentro desse tema acessibilidade. Mesmo porque a gente não está falando de uma minoria. Muita gente fala assim, não, tem pouca gente cadeirante, um pouco deficiente. E isso é um grande equívoco. Segundo o IBGE, o último censo, 2010, temos 45,6 milhões de pessoas com deficiência. Também, segundo o IBGE, somos quase 20 milhões de idosos. Se você pegar mais um grupo pequeno, um dos maiores grupos, que é
a gestante e a criança de colo, que é importante que tenha acessibilidade, são mais 14,5 milhões de pessoas. Somando isso, a gente está falando em mais ou menos 79 milhões de brasileiros. É quase 40% da população do Brasil. Então, se há algo que deve ser feito, se há alguma política pública, social, habitacional, educacional que deve ser feita, esse tema deve ser prioritário, né? O tema acessibilidade deve ser prioritário dentro de qualquer ação que a gente faça. E sim, a gente tem que deixar um legado para as pessoas, para os nossos filhos e até mesmo para nós, né? Porque a pirâmide etária está se invertendo. Hoje somos 20 milhões, mas a projeção é que em 2025 já terá invertido a pirâmide, teremos mais idosos do que jovens. E em 2050, infelizmente, a maioria da população, a grande maioria, será idosa. E lá, eu vou ser idoso, você também. Então a gente tem que fazer com que a sociedade evolua, as cidades evoluam para poder atender a sociedade. Então, isso é um conjunto de coisas que a gente tem que fazer para que haja uma sociedade mais justa. Então, é por isso que a gente está lutando, né, para que haja o entendimento e que haja o avanço, né, evolutivo desse tema que a gente sabe que é difícil, mas que é muito importante para qualquer um, para cada pessoa, para cada brasileiro. Você é do CREA, é engenheiro. Como é que vocês discutem isso dentro das próprias construções, os projetos, né, que vocês desenvolvem e como levar isso para o poder público? A acessibilidade não pode ser feito de uma forma intuitiva. Pelo contrário, ela deve ser feita com base em normas, em regras, em técnica ou tecnologia. Muitas vezes não é possível você fazer uma adaptação de uma rampa, um alinhamento, né, um piso nivelado. E nesse caso, o equipamento pode ser a melhor solução, mas nesse caso também você tem que entender qual que é a norma compatível para que aquele equipamento não coloque em risco a pessoa. Então, há vários temas que orbitam na acessibilidade. E não é só edificações, é mobiliário, são tecnologias, a própria arborização, vegetação, a gente tem que tomar cuidado. Então, como fazer um planejamento adequado da vegetação? Temos que ter árvores adequadas para que não hajam raízes que destroem as calçadas ou galhos baixos que atingem a cabeça das pessoas. Temos que evitar vegetações espinhentas e até venenosas, como o caso da coroa de Cristo. Temos que qualificar o tipo de pavimento, como, por exemplo, evitar o petit pavé, que é abominável para quem é deficiente, até mesmo para um idoso que ele caminha, mas ele tem grande dificuldade em caminhar, então a gente tem que qualificar as calçadas. E a gente tem todo esse conhecimento, isso já está escrito nas normas. Então esse é o primeiro passo. O segundo é ter profissionais habilitados para fazer isso. Muita gente que faz sem o entendimento das normas e muito menos tem o bom senso dentro do tema. Então ele não sabe para quem está sendo feito, né, aquela arborização, aquela calçada, aquele mobiliário, aquela tecnologia. Então ela deixa de lado requisitos fundamentais para que haja 3 princípios principais, que é autonomia, ergonomia e segurança. Então, isso deve ser sempre contemplado. E tem um requisito ainda mais amplo, que a gente chama de desenho universal. São 7 princípios que fazem com que tudo que a gente faz tenha o máximo de inclusão, ou seja, que possa atender o máximo de pessoas, independente da sua particularidade, né? Porque a gente não tem um mundo padronizado, pelo contrário. O mundo foi feito com base no modelo do homem vitruviano, que é um grande erro, pois o homem vitruviano é homem, não é mulher, ele não é uma criança, não é idoso, não é obeso, não é cego. Então, você não pode fazer tudo com base no modelo. A sociedade é feita pela diversidade e a gente tem que atender um máximo de pessoas. Então, quando você faz qualquer imobiliário, edificação, qualquer projeto com base no desenho universal, você vai estar atendendo um máximo de pessoas. E isso faz com que a gente atenda a diversidade.
mesmo porque a diversidade é a nossa maior riqueza. Nós voltaremos daqui a pouco com o Câmara Cidadania, hoje conversando com o engenheiro Sérgio Yamawaki. Estamos de volta com o Câmara Cidadania, hoje conversando com o engenheiro Sérgio Yamawaki sobre acessibilidade. Sérgio, custo para que hoje a gente tenha, né, os nossos imóveis e os móveis de forma acessível para quem precisa. Então, o tema custo, né, a questão do custo dentro da acessibilidade, ela deve ser entendida de uma forma bem clara, porque houveram vários estudos. O impacto no custo de você fazer algo acessível, fazer algo alinhado com o desenho universal é mínimo. Então, desde que você faça o projeto e já execute ele de forma adaptada, adequada, inclusiva, então isso não representa quase nada no custo. Há um estudo americano de 79, do Edward Stayfield. Ele deixou claro assim que na média, né, o aumento, o acréscimo no custo de uma habitação em relação a fazer ele adequado é no máximo de 3%, ou seja, é nada, é de 1 a 3%. E numa escola é 0,1%, num shopping 0,06%, ou seja, é nada. Então, a gente precisa acabar com essa história de que a acessibilidade é cara. É claro, se você vai fazer, o acréscimo no custo é mínimo, mas você reformar, refazer, aí sim o custo é muito alto. E realmente a gente tem que entender que deve ser feito, né? Não é porque o custo é alto que a gente não vai fazer, mas deve ter então um entendimento, um acordo, para que ao longo de um tempo se faça e lá na frente, né, dentro de um prazo, a gente tenha o mínimo aceitável ou até mesmo o ideal naquele contexto. Então, deixando claro que o custo em se fazer acessível é mínimo a mais, é inadmissível a gente fazer hoje errado. Esse é um ponto-chave. É por isso que a gente tem que discutir dentro dessa casa, né, que vai fazer as leis, e principalmente do executivo, a gente não pode aceitar fazer hoje errado. O passivo a gente tem que trabalhar, entender cada contexto tem sua particularidade, seu custo. E para isso a gente deve provisionar verbas, a gente deve, né, fazer alguma forma que chegue a um razoável. Mas eu vejo hoje muita coisa errada, nova. Então, isso a gente tem que entender, criar mecanismos legislativos, mecanismos de fiscalização, técnicas, né, que possam evitar que isso aconteça. Pois isso é algo terrível, principalmente porque a gente está tendo a chance de fazer melhor, né, e está repetindo um erro, né, deixando de aprender com o que não está certo, replicando o erro. Isso é inadmissível. Hoje, quais as principais vantagens ou o que a gente tem, né? Lógico, a lei prevê que você tenha em empresas cotas para pessoas com necessidades, né, com deficiências, mas na prática, como é que a gente pode avaliar os benefícios que isso traz, além do cumprimento da lei, né, em termos sociais, de inserção? É impossível você ter uma sociedade justa se você não der direitos para todos. Direitos iguais não significa fazer igual, significa você fazer o necessário para cada tipo de particularidade. E é claro que as cotas é algo que a gente é uma forma forçada, né, de fazer a inclusão. Mas eu acho que como a questão do cinto de segurança, que há pouco tempo não tinha nenhuma lei e houve uma lei rigorosa, né, com multas, e todo mundo reclamou, mas com o tempo eles entenderam o bem que isso trouxe, a quantidade de vidas que foram salvas, e isso acabou se tornando cultural. Então é isso que a gente espera também que venha a partir da lei de cotas.
e viram então a importância da lei, e hoje mesmo que não tenha nenhuma multa ou um guarda por perto, todos, né, quase todos colocam o cinto. A lei de cotas vai trazer a inserção de pessoas que dificilmente teriam nesse momento a possibilidade de estar no mercado de trabalho. Como que você quer alguém realmente se sentindo, né, como um cidadão, exercendo a sua cidadania, se você não dá oportunidade de trabalho para ela? Eu acho que é uma forma que ela pode demonstrar a eficiência dela, porque a deficiência não significa indeficiência. Pelo contrário, a deficiência é um estado específico de dificuldade que ela tem, seja visual, auditiva, motora, intelectual, né? Então, são formas que cada um pode ter de alguma dificuldade, mas, em geral, ele tem outras capacidades que podem ser muito maiores do que a média. É o que a gente tem acompanhado. Por exemplo, com deficiente visual. O deficiente visual, a gente fala, poxa, ele não enxerga. Depende, né? Temos uma empresa, uma multinacional, a Volvo, né, uma multinacional, a área, os inspetores de teste de qualidade da pintura, os chefes desse setor são todos cegos. Mas por quê? Porque eles enxergam o que a gente não enxerga, mesmo tendo os olhos, né, normais. Pelo tato, eles conseguem achar detalhes que ao nosso olho são imperceptíveis, ou seja, quem é cego, né? Então é tudo relativo, né? E até mesmo você fazendo essa inclusão de pessoas com deficiência, elas são muito mais proativas, elas não faltam, elas têm realmente muito mais vontade, na média, né, de atuar. Então toda, né, a empresa ganha devido à maior eficiência do trabalhador e também o ambiente, né, que se transforma tendo uma pessoa que tem uma particularidade diferente. Então, a gente vê uma evolução na empresa como um todo. E, ao mesmo tempo, o deficiente não é indeficiente, ou seja, se a gente olhar para outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, que há uma inclusão muito grande, veja o maior cientista do mundo, o maior gênio do mundo, quem é? Stephen Hawking. Acabou de surgir um filme dele, ele desvenda os segredos do universo, ele confronta até leis de Einstein, e pode ter razão, mas ele não consegue mexer nada, nem o pescoço, né? Ele mal baboseia palavras, mas ele consegue se comunicar de algum jeito. E consegue ter uma mente ávida, né? Muito mais perspicaz, e a gente fica pensando, quantos Stephen Hawking a gente está perdendo por não fazer a inclusão aqui no Brasil? Essa é uma questão que a gente tem que refletir e a gente precisa fazer algo melhor. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Se cada um de nós, e não é só, né, executivo, legislativo, cada cidadão tem que fazer a sua parte. Aí sim a gente vai poder ter uma cidade melhor, né? Um país melhor. Precisamos de um projeto de governo, um projeto de nação, né? E isso tem que ser feito com bom senso e atendendo essa grande maioria da população que precisa da acessibilidade. Bom, você, né, está aqui em Maringá e vai participar desses dois fóruns, dia 1º de junho em Campo Mourão, dia 2 de junho aqui em Maringá. Qual é o público-alvo? Basicamente, o que vocês irão discutir e qual a expectativa, né, de número de participantes desses dois eventos? A expectativa é na faixa de 100 a 150 pessoas, participantes por evento, e esperamos que a comunidade participe. Então, a sociedade civil deve participar a partir dos cidadãos e também das instituições, mas também teremos a categoria da engenharia, os profissionais da arquitetura, e também é muito importante que tenhamos a presença e até teremos palestras de pessoas da prefeituras. Então elas vão trazer para nós uma visão, um olhar do que temos hoje na cidade, o que está se planejando para ela. E também teremos a participação do Ministério Público. Então há, né, uma integração de necessidades que devem ser atendidas, mas nada pode ser feito de uma forma radical. Então, o Ministério Público tem que encontrar o equilíbrio de como cobrar,
mas a prefeitura também tem que fazer, né? Mas para fazer ela também tem que ter leis, então a gente espera que a casa, né, com o legislativo também participe, né? Tenhamos o máximo de pessoas, de vereadores participando, e então é um evento aberto. O que mais se espera não é a palestra em si, mas o momento mais enriquecedor vai ser o debate que a gente pretende fazer no final desse evento. E deixar em aberto até uma porta, né, de diálogo, discussões, para que o CREA seja um parceiro e que possa contribuir tecnicamente ou até mesmo em termos de uma visão mais ampla, porque a acessibilidade não é só engenharia, pelo contrário, ela abrange todas as áreas, então a gente tem que interagir de uma forma transversal. Então é por isso que a gente tem que juntar pessoas, né, os poderes e a população para debater, e aí sim a gente encontrar caminhos para fazer um Brasil melhor. Tá certo, Sérgio, muito obrigada pela sua participação. Essa e outras entrevistas você confere no canal 16 da NET e também no nosso canal no YouTube no endereço TV Câmara Maringá.